Você por acaso já ouviu aquela frase, mudanças são necessárias? Pois é, vamos conversar? Namastê, Vinte, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu estou de mudança. Obrigado por perguntar. Olha, não tem coisa mais complicada, estranha, excitante e preocupante do que mudar. E a gente vai falar sobre mudanças nesse vídeo, mas não mudança de mudar de um lugar para o outro. Se bem que tem a ver. Você pode ver que o meu cenário no fundo está uma zona, porque eu estou de mudança nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Quer dizer, eu estou no processo. Aí eu pensei, peraí, olha eu me mudando para um novo local, uma nova conquista, e isso está acontecendo na Austrália de novo. Isso me fez pensar em algo que eu acho que é tão claro, tá tão na cara de todo mundo, que a gente precisava conversar sobre isso. O que a Austrália fez comigo? Por que a Austrália me ensinou a ser um humano mais humano? Vai ficar barulho de fundo, meus passarinhos estão atacados, uma das passarinhos botou um ovinho, então ela tá fazendo barulho, o outro tá todo ouriçado, porque a gente tá nesse processo de empacotar tudo. Olha atrás de mim, é uma zona, mas eu não poderia estar no momento mais feliz da minha vida. Eu fico pensando, mais uma vez a Austrália me surpreendendo, mais uma vez a Austrália me dando a oportunidade de melhorar, de engrandecer, de conquistar, e eu devo tanto a esse país. Eu tenho tanto orgulho de morar aqui. A Austrália é um país que eu amo, de verdade. Falando isso, eu não estou querendo te dizer que eu não amo o Brasil. Eu adoro o Brasil, é a minha pátria também. Mas eu divido meu coração em dois. Metade brasileiro, metade australiano. Não teve jeito, a Austrália me conquistou. Então, como não mostrar o meu amor por esse país através das minhas palavras? Você ouvindo isso vai pensar, que enrolação, que puxação de saco, a Austrália não é tudo isso. Depende do ponto de vista, a Austrália não é o país mais perfeito do mundo, tá cheio de problemas, mas também tudo depende do seu olhar. Eu, desde que eu vim pra cá, a minha vida, eu não posso reclamar assim de um monte de coisas, de um monte de fatores. Nem tudo é perfeito, nem tudo são sonhos, nem tudo são nuvens para você pisar. A vida não é algodão doce, tem também lágrimas, tem também muito suor. Mas eu gosto daqui. E aqui me fez acreditar que eu me transformei e estou me transformando num ser humano melhor, num ser humano mais humano, num ser humano que gosta do humano, num ser humano que pensa no outro. Olha, tem um monte de vídeo nesse canal que me envergonha. Pra falar a verdade, eu nem lembro muito bem do conteúdo, mas às vezes eu vejo por um comentário ou outro as pessoas assim, descendo além em mim, aí eu fico pensando, nossa, eu devo ter falado uma barbaridade há alguns bons anos atrás. Mas isso faz parte de uma evolução, e é por isso que às vezes eu penso, será que eu apago? Aí eu falo, não, é legal mostrar uma evolução, e também se eu for apagar todos os vídeos que eu tenho nesse canal, são mais de 1000. Não dá para revisar tudo. Então, a única coisa que eu posso te pedir é desculpa se em algum momento da minha vida eu acabei ofendendo uma pessoa. Foi sempre sem querer. Eu não quero, para falar a verdade, ofender ninguém. Às vezes a gente fala porcaria porque às vezes a gente é uma porcaria. Naquele momento, né? Mas isso não significa que a gente não evolua. Eu sou um ser humano que eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou e da pessoa que eu estou me tornando. Mas uma coisa eu aprendi com a Austrália. A Austrália é um país que te dá oportunidades. Você tem que trabalhar muito, você tem que batalhar demais, mas qualquer lugar do mundo é assim. Só que é um país que reconhece a sua força, que reconhece a sua batalha. Então as coisas acontecem. Não tudo de mão beijada, não tudo na primeira hora que você chega aqui, mas com o andar da carruagem as coisas vão acontecendo. E aí isso é muito gratificante. É satisfatório você ver que você está evoluindo em todos os sentidos da sua vida, emocional, profissional e por aí vai. Nossa, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Bom, como você sabe, né, Lé não combina com Cré. Eu estou conquistando cada vez mais coisas positivas para minha vida ser um tanto quanto confortável, um tanto quanto melhor em todos os sentidos. Porque a Austrália, ela te dá um conforto que é assim um tabefe na tua cara. Você tem um poder de compra maior,
Aliás, eu fiz um vídeo onde eu falo sobre isso, né, do nosso poder de compra. E eu vou deixar ele linkado aqui na barra de descrição, tá? Se você não conseguir clicar na tela, já sabe qual é a mágica, né? Vai nos comentários não, na descrição, também no comentário, depende, e clica e você assiste, você vai entender o que eu quero te dizer. Você conquista morando na Austrália quando você trabalha duro. Às vezes isso não acontece em alguns países como o Brasil. Você pode trabalhar muito e é muito difícil você conquistar, e também é muito fácil vir alguém e te tirar tudo isso. Enfim, eu não tô aqui para falar mal do Brasil, tô aqui para falar da Austrália. E aí, por você conquistar mais, isso faz com que cada pessoa tenha a mesma oportunidade, desde que ela trabalhe bastante. E aí, por todo mundo ter quase a mesma oportunidade, eu não vou dizer que todo mundo é igual, mas a grande maioria, eu diria que 90% da população tem a mesma chance. Nós somos da classe trabalhadora, a gente tem mais conforto. Já falei isso antes, né? Mas ter mais conforto não significa que você vai ter gente te servindo. Você vai ter que fazer as suas coisas, você vai ter que lavar a sua privada, você vai ter que lavar o seu chão, você vai ter que cuidar da sua casa. Então é um tanto quanto diferente daquela mentalidade brasileira de que quanto mais você conquista, mais você tem gente te servindo. Aqui não funciona desse jeito. Até porque quem te serve, ou deveria te servir, tem as mesmas coisas que você tem. Se bobear, tem até melhor. Então é muito normal você morar num prédio onde num lado tem um médico ou um advogado super famoso e na porta ao lado tem uma pessoa que, por exemplo, faz faxina. Parece uma coisa assim, nossa, olha só, Emerson, você está comparando as pessoas, querendo dizer que um é melhor ou que o outro é pior, e não é isso. A prova de que isso acontece na Austrália só nos mostra que todo mundo é igual, desde que você trabalhe, desde que você tenha valor para a sociedade, não importa qual é o seu cargo. Até porque uma pessoa pode querer ter uma profissão porque ela quer ter aquela profissão. E isso faz dela especial. E isso a Austrália me mostrou com um tabefe na cara. E quando eu vim pra cá, eu acho que eu nunca fui uma pessoa insuportável. Eu tinha um pensamento, eu tinha uma atitude meio de classe média brasileira que acha que pode tudo. E aí quando você chega aqui, que você toma uma chapuletada na tua cara assim no primeiro momento, que você percebe que aqui você vai receber muita gente, isso dá um baque. E aí você aprende. Porque às vezes não faz sentido, mas através desse sofrimento, que não é um sofrimento, é a gente que na verdade romantiza tudo do lado positivo ou negativo, mas a gente acaba aprendendo. E aí você conquista, como eu te disse. E aí quando você percebe que você não é mais do topo da pirâmide, que você é igual a todo mundo, você começa a dar mais valor ao ser humano. Você começa a perceber que todo mundo é igual de verdade. E foi isso que a Austrália me fez. Ela me fez perceber, como eu sempre digo em todos os meus vídeos, que eu não sou rico, que eu não sou nem classe média, eu sou classe trabalhadora. Ou seja, se eu não trabalhar, se eu não lutar pelo meu pão do meu dia a dia, amanhã eu não tenho nada. Aí eu não tenho como sobreviver, não tenho como pagar as contas básicas, não tenho como existir. Porém, trabalhando, eu consigo perceber que as coisas acontecem. E eu consigo perceber que eu não sou melhor do que ninguém. Eu consigo perceber que eu sou humano igual a você. Igual aquele outro humano, igual aquela pessoa que eu admirava tanto, igual aquela pessoa que às vezes eu nem dava muita importância. No final das contas, a gente é tudo igual, a gente sempre ouve que no final das contas vai todo mundo pro mesmo buraco, não é? E a Austrália te mostra isso desde o primeiro momento que você começa a conquistar, que você começa a trabalhar. É por isso que eu digo que a Austrália me transformou num humano mais humano. Porque com o passar dos anos eu consigo perceber que um monte de preconceito foi embora. Um monte de nariz empinado deixou de existir. Um monte de sarcasmo não faz mais sentido. E isso me dá uma alegria, uma sensação tão boa. É tão bom você perceber que ninguém é melhor do que o outro, que a gente é diferente pelas nossas vidas, pelas nossas escolhas, pela forma como a gente enxerga o mundo, mas que no final das contas a gente é tudo igual. Basta a gente estar mais aberto a aprender, a entender por que o outro pensa desse jeito, por que eu penso de um jeito totalmente diferente. E a gente não precisa brigar feito dois animais. A gente pode discutir no campo das ideias, mas no final das contas a gente se respeita. A Austrália me fez ser esse tipo de ser humano. E aí, como eu percebo que eu mudo a cada dia,
por causa dessa história, por causa dessa possibilidade, eu acho que eu preciso falar sobre isso. Eu preciso dar um jeito de colocar um pouco dessas experiências nos meus vídeos para te mostrar que, claro, que estando aqui a gente vê, a gente enxerga isso de uma forma muito mais palpável, é muito mais na tua cara. Mas às vezes você não precisa estar aqui para enxergar que você não é melhor que ninguém. E que você também não é pior do que ninguém. Basta você estar aberto para aceitar que as pessoas são especiais do jeito delas. Nossa, é aquele vídeo de tipo, oba, sabe aquela coisa lá de chata? Nossa, tô parecendo... Enfim, uma pessoa chata nesse momento. Mas o que eu quero te dizer é que não vale a pena ser uma pessoa chata, não vale a pena ser uma pessoa snob, não vale a pena ser uma pessoa idiota, porque no final das contas ninguém te admira. Se você é uma pessoa simples, se você é uma pessoa que enaltece o próximo, se você é uma pessoa que reconhece que todo mundo tem importância, as pessoas vão te olhar de um jeito muito melhor. As pessoas vão te olhar com admiração e vão perceber que você é gente como a gente, que você é humano de verdade. Por isso que eu falo que a Austrália me transformou num humano mais humano. E você, o que você acha disso? Você consegue enxergar o mundo por essa perspectiva? Você faz por merecer? Você exercita esse dom de se doar como humano para as pessoas que estão ao seu redor? Me escreve nos comentários porque eu quero muito saber. Porque a gente veio para o mundo para melhorar, não é? Então vamos ser humano mais humano? Gostou do vídeo? Se gostou, já sabe como avaliar, né? Se não gostou, já sabe também o que fazer. Não se esqueça também de se inscrever no canal, basta apertar o botãozinho de inscrever, de seguir, seja lá o que for. Eu não sei por qual plataforma você está me assistindo, mas sempre tem um jeito de me seguir. E ó, tem milhares de vídeos nesse canal. Volta aqui toda hora, faz uma maratona, eu tenho certeza que sempre vai ter um assunto que vai te cativar. E vai também te transformar num ser humano melhor, porque eu busco também dividir o que eu aprendo, às vezes as duras penas, mas se eu puder ajudar uma pessoa já está valendo a pena, né? Com conceito, com ensinamento, seja lá o que for. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça que a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.